A ideia desse trabalho surgiu da constatação de que há muitas pessoas de outros países da América do Sul vivendo em São Carlos e assim, uma realização da nossa ignorância sobre essas culturas da América do Sul. Então, eu achei que a presença dessas pessoas tão próximas a nós aqui na cidade poderia ser uma boa oportunidade para acessar portais a culturas desconhecidas. A coisa que eu não vejo agora é que eram umas revistas, cadernos com perguntas. Então, você perguntava um monte de... Com quem você namora? Onde você mora? Que cor você gosta? Então todo mundo respondia e esses eram cadernos fantásticos, percorria todo mundo. E aí a vontade de trabalhar com áudio sempre existiu, com a matéria sonora, sem a imagem, pelo áudio nos fazer imaginar, nos fazer buscar no nosso repertório o que a gente tem mais próximo daquilo que está se ouvindo. Pelo áudio também, diferente da leitura, carregar o seu próprio ritmo e uma carga emocional também, uma carga que a voz traz, diferente de você ler alguma coisa. A Cris é uma narradora de histórias, ela veio hoje contar algumas histórias das culturas latino-americanas. Essa instalação é o Cada Um Inteiro, uma instalação sonora feita a partir de depoimentos de imigrantes sul-americanos residentes em São Carlos. É uma instalação sonora. Dentro do contexto da instalação, a Cris então vai contar algumas histórias pra gente. Obrigada. Com a participação da Cintia e da Carol, a gente procurou fazer um mapeamento dos imigrantes sul-americanos que moram aqui em São Carlos. Mas a gente acabou chegando neles por indicação também de pessoas próximas, né? No fim, a gente entrevistou e usou o áudio de 7 pessoas, que são da Colômbia, do Chile, do Uruguai, da Argentina e do Paraguai. Foi uma surpresa para mim, porque quando entre eles, o primeiro contato e eu ver o projeto em andamento foi surpreendente. Nunca imaginei que fosse uma coisa tão bem bolada, tão artisticamente bem bolada. Não era o que eu imaginava, realmente. Na verdade, não tinha muita ideia do layout, como que vai ser aqui, entendeu? Sabia que era tudo sonoro, assim, a Patrícia falou, mas fiquei bem surpreso como vocês fizeram a exposição aqui. Nunca achei que fosse tão original. A gente fez um processo de escrever um monte de perguntas, fazer um questionário bem grande, e daí a gente foi cortando. E a ideia desse questionário era que ele tivesse tanto questões simples e do tipo, por que você veio pra cá, por que São Carlos, até questões mais metafísicas, não sei, assim, o que é o amor pra você, o que é a saudade, do que você tem medo, né? Essa palavrinha saudade, eu já tenho 10 anos que moro aqui em São Carlos, a gente ainda não consegue entender a magnitude daquela palavra, né? O sentimento. E a gente acabou decidindo separar por temas mesmo. Então tem a infância, tem a cozinha, né, que foi uma coisa muito forte, que todos eles sentem saudade no fim de alguma coisa que não tem aqui no Brasil. E aí tem o armário dos medos e dos sonhos, o telefone da ditadura. Eu fui torturada na Argentina e eu estava encapuçada. Uma sensação que eu consegui decifrar bem é que pior que a dor era o medo de não saber de onde que vinha a porrada. Eu e a Carol, a gente transcreveu todas as entrevistas e isso facilitava, assim, na hora da parte da criação mesmo. Depois que essas partes estavam prontas, eu e a Carol, a gente se dividiu, assim. Ela acabou ficando mais com a produção mesmo da instalação. Eu fiz o começo da edição dos áudios. A gente selecionou com os pedaços das entrevistas que queriam entrar e a divisão dos módulos. E eu editei todos esses pedaços. Então era um material bruto editado, que depois foi passado para o Júlio. E a gente teve então a participação muito valiosa do Júlio de Paula, que é um radialista. Ele trabalha bastante na radiocultura, trabalha muito com paisagem sonora, trabalha com instalações sonoras.
E o Júlio então fez as mixagens, a edição final, colocou ou as paisagens, colocou as músicas de fundo. Ele colheu material em loco, ele foi até a Argentina e colheu algumas paisagens lá em alguns parques. Ele esteve na Bolívia, no Peru e colheu material também na Cordilheira, nas festas populares, e isso enriqueceu imensamente esse trabalho. Morrer fora do meu país, não gostaria. Gostaria que meu último respiro seja meu ar. Não quero ir. Por um lado, sim, é bom se sente identificado com muita coisa, mas por outro lado, se ouve de outro lugar, entendeu? Como se fosse uma terceira pessoa que você está escutando o depoimento lá, e mesmo com outras pessoas lá. E é bom para ter outra ótica, outra perspectiva das coisas, entendeu? Como o resto do mundo vê você e como você se interage com esse resto do mundo, né? Acho muito da hora isso. Eu e o Diego Carvalho fomos convidados para fazer o trabalho das ilustrações. Foi um trabalho em que a gente escolheu alguns depoimentos de alguns dos participantes, dos depoentes, e nós ouvimos os depoimentos antes deles serem editados e colocados em blocos. Então nós ouvimos a entrevista inteira de cada um dos depoentes. E isso fomentou para a gente uma série de imagens. É uma coisa muito gostosa de fazer o trabalho de ilustração a partir de histórias que estão sendo contadas, que você tem o tom de voz da pessoa, você tem uma certa intensidade, né, do som, que sugere coisas também quando a gente vai fazer um trabalho de ilustração. Eu também fiz esse painel que está aqui atrás, que é uma representação dos Andes. É uma ideia que a gente teve no começo do processo de montagem, e o Júlio de Paulo acabou fazendo uma paisagem sonora para esse espaço também, que tá muito gostoso também, tá muito legal de ouvir. O módulo que eu mais gostei foi o módulo dos sonhos e da saudade. Foram os dois módulos que eu mesma tinha esquecido o que eu tinha falado, porque como as entrevistas foram muito espontâneas, então eu achei muito legal. Não só o meu depoimento, como dos outros também. Tudo começou quando eu tinha 4, 5 anos. E eu ficava apavorado quando eu assistia isso. Aí que começou aquele medo. E depois de grande, entende? Eu comecei a estudar, ver qual é que é a essência do palhaço. E o palhaço, o que acontece? É uma pessoa que ele sempre está rindo. Mesmo que ele está triste, ele tem aquele sorriso desenhado na cara. Então eu acho que o palhaço é uma figura que ele é muito escura, entendeu? Porque o palhaço é um personagem muito, tipo assim, perigoso, entendeu? Você não sabe como que o palhaço vai reagir depois, né? Saber que tem pessoa brasileira que se interessa pelos imigrantes também. Tem imigrantes por toda a América, entendeu? Está um pouco como espalhado, pessoal. Você não sabe quanto... Na Argentina tem muito uruguaio, no Brasil tem muito argentino, entendeu? E é bom quando as pessoas que estão aqui de fora, imigrantes, se sentem identificadas, né? Alguém chama, vem para aqui, se junta com a sociedade, entendeu? Faz parte da sociedade, entendeu? É muito legal isso, entendeu? Tem países assim, tipo Bolívia, Uruguai, Paraguai, países comparado com o Brasil, com a Argentina, muito pequeno, entendeu? E às vezes corre com desvantagem, entendeu? Quando tem que se enfrentar, assim. E é bom saber que o Brasil abre as portas para outros países, na sociedade brasileira também.